Agora sim, segundo bloco aqui, e eu tenho o prazer de receber a doutora Fernanda Reis, ela que é fonoaudióloga. Seja bem-vinda, doutora. Um prazer imenso estar aqui com vocês, falar um pouquinho aí dessa prática do nosso dia a dia, de um tema que envolve tanto aquilo que é tão comum para nós, mas que para tantas pessoas é tão necessário que seja dito, falado e até tiradas tantas dúvidas, né, que permeiam o cotidiano das pessoas que convivem e que não convivem conosco. Eu tô com os presentes aqui, estão até meio atrapalhando, mas até a nossa fonoaudióloga gostou desses presentes, porque são muito inclusivos aqui. Agradecer a doutora Gisele. Quero cada um deles. Me diga uma coisa, quem é a Fernanda Reis? Eu sou fonoaudióloga, formada pela PUC de São Paulo, atendo na Comunicare, que é uma clínica multidisciplinar aqui na cidade de Guarulhos. A gente tem vários terapeutas e terapias na clínica Comunicare e poderia arriscar que 90% dos nossos pacientes são crianças e jovenzinhos com transtorno do espectro autista e outros acometimentos, né? Então, grande parte da nossa população exige um atendimento especializado, um atendimento com um olhar um pouco mais apurado. Então, eu sou uma fonoaudióloga que cuida desses acometimentos. Olha, eu vou te fazer uma pergunta, porque eu tenho uma certa dificuldade, que eu sou leigo, mas depois eu te explico. O que é autismo? Essa é uma pergunta ótima. Então vamos lá. Autismo é um transtorno e eu vou falar de nomenclatura antiga para poder falar de nomenclatura nova, para facilitar um pouco a compreensão. Então, quando a gente fala de autismo, a gente fala de 3 dificuldades básicas. Então, uma dificuldade na aquisição e no desenvolvimento de linguagem, uma dificuldade de interação social e padrões restritos ou repetitivos de comportamento. E aí, neste item em específico, a gente pode abrir um leque gigante que poderia incluir dificuldade com alguma textura, ou até aqueles que são mais reconhecidos como o balançar das mãos, o balançar do corpo, pular muito. Isso seria uma nomenclatura mais antiga. Quando a gente fala de nomenclatura nova, a gente junta 2 itens que são uma dificuldade de linguagem social. Por quê? Porque a gente tem vários pacientes, várias crianças e adolescentes que falam russo, inglês, alemão, mas não conseguem pedir água. Não conseguem demonstrar aquilo que eles estão precisando naquele momento, não fazem um uso dessa linguagem com função social. Então eles falam as letras, os números, fazem contas, entendem, leem, mas na hora de dizer quero fazer xixi, ou estou com dor, ou com fome, eles enfrentam dificuldade. Por ser tão complexo, como é que uma pessoa pode afirmar eu sou autista? Depois eu te explico a pergunta. Tem que ter... existem parâmetros? Não existem? É possível qualificar? Aquela pessoa é autista leve, grave, médio? Sim, aquela sim. pessoa não é autista? Sim, a gente tem... algumas formas de avaliação, existem várias padronizações de avaliação, então dentro da fonoaudiologia, dentro da psicologia, da terapia ocupacional, da educação física, a gente tem uma série de equipamentos que nos ajudam a fazer essas avaliações, e aí a partir desses schedules a gente consegue dizer isso se encaixa, aquilo não se encaixa. Isso eu poderia nomear como leve, aquilo eu já encaixaria dentro de um moderado, ou
a gente já colocaria dentro de um severo. O que faz um autista ser classificado como leve, moderado ou severo? A questão do auxílio. Então, quanto mais auxílio essa criança, esse adolescente ou este adulto, esta pessoa precisa, mais grave é o grau desta pessoa. Então, digamos que ela é uma pessoa que consegue ter muita independência, por exemplo... O pessoal fala muito que o Messi é autista. Já ouvi dizer que não é. Eu também já ouvi dizer que não é. Eu já ouvi dizer que isso já foi banido e de que ele não entra nas categorizações. Eu não tenho propriedade para dizer que sim ou que não. Mas existem crianças que têm muita independência, mas não se comunicam. Então a gente classificaria como um intermediário. Ou depende totalmente, aí a gente já classificaria como um grau um pouco mais severo. Então, existem formas da gente classificar. O Jean, ele pegou o celular da mãe e tá dizendo assim: oi, tia Fernanda, aqui é o Jean no celular da mamãe, te amo. Ah, lindo! Esse carinha é um charmoso. É verdade, eu o conheço. Aliás, depois lindo. da Paloma, Beijo, Jean. me traz aquela máscara que o Jean me trouxe de presente. Camila, Vanessa com a gente, obrigado Vanessa, Maísa com a gente, o Ricardo também está conosco, Kelly Pacífico, Eliana Silva, a Sônia Regina, Amélia Oliveira, Franciele Caroline, Marcos Rocha, Beto Sarita Melo, o Anísio está dizendo aí, esse tema hoje é ótimo, assunto de conscientizar a população. Alessandra Oliveira está dando boa noite para nós. O Anísio também está dando parabéns aos profissionais da interação e inclusão nas escolas. Amélia Oliveira com a gente, Kelly Nardim, obrigado Kelly, Silvia Mazuti Cortez com a gente, Marcos Rocha, boa noite, sempre trazendo ótimos temas em seu programa, bacana, obrigado. Nicole Reis, Fernanda é uma das melhores profissionais que eu conheço. Opa! Amélia Oliveira com a gente. Quem mais? Neila, boa noite, Fernanda. Neila Reis de Carvalho, boa noite, Fernanda. Franciele Caroline, boa noite, excelente trabalho dela. A Michele, boa noite, Fernanda, excelente profissional. Boa noite. Vanessa Couto. Vanessa está querendo um prêmio aqui também, obrigado. São prêmios bons. Maísa Manuela, boa noite, doutora Fernanda, uma profissional que abriu meus olhos para entender minha filha e também me deu suporte e entendimento nessa caminhada. A comunicar é a melhor de Guarulhos, Adriana Lauri, doutora Fernanda, um ser humano iluminado. Nossa, é muita coisa, eu não vou conseguir ler tudo não aqui. Então deixa eu separar. Na Comunicare a gente está falando aí de em torno de 500 ou mais de 500 famílias atingidas e atendidas por uma equipe grande, robusta, estudada, que procura... Quantos anos tem a Comunicare? Olha, eu tô há menos tempo na Comunicare, eu tenho 12 anos. 12 anos? De Comunicare. Nossa! E ela nasceu em 2003. Eu entrei em 2009. Caramba! E a clínica só atende autistas, não? Não, a gente atende. Eu estava comentando da minha netinha que ela tem um probleminha de troca-letras. Atende também. A gente tem um menor número de crianças com trocas fonológicas. Como eu havia te dito aí no intervalinho, é algo bem tranquilo, às vezes só um fortalecimento muscular, às vezes é uma criança que tem uma dificuldade respiratória e é uma língua um pouco mais flácida, que exige um fortalecimento dessa língua, até para fazer elevação, por exemplo, o R de barata é um R difícil de fazer. Faca e vaca Faca e vaca é a dupla dinâmica, né? Assim como pã e bã. Tem algumas duplas assim que é o que a gente chama de surdos e sonoros. Então, às vezes é uma questão de percepção auditiva da criança também. É um trabalho que dá pra gente fazer com bastante tranquilidade.
E a Comunicare, ela consegue atender quantas crianças, quantos pacientes elas têm? Como é que funciona isso? Então, hoje a gente atinge em torno mais ou menos de 500 famílias. 500 famílias? Eu acredito que já está aí um pouco a mais do que este número. Mas a gente já está abrindo a terceira unidade, inclusive tô abrindo aí o spoiler, né? Oh, que bom! A terceira unidade vai ser um trabalho diferenciado porque as nossas crianças estão crescendo. Então a gente está abrindo um espaço bem pertinho ali da onde está a nossa unidade daqui de Guarulhos, que é a filial, para atendimento de adolescentes com um trabalho diferenciado, daquilo que eles precisam, né? Para a gente não ficar só ali nos jogos de mesa, fazer um trabalho muito bacana, sempre pautado na ética, no serviço, naquilo que tem de mais novidade e no que a ciência nos traz como sustentação do nosso trabalho, porque o nosso trabalho é pautado na ciência. A gente não faz experimentação com os nossos pacientes, é sempre pautado na ciência. Como é que funciona essa questão do tratamento? Como é que a Comunicare se sustenta? Como é que funciona isso? É pago mensalmente, pago por consulta? Como é que funciona? A gente tem atendimento de pacientes particulares, tem atendimento de liminares, temos um convênio com o governo do estado de São Paulo, que atende 62 crianças dentro do transtorno do espectro autista. A gente tem atendimento por convênio, um convênio específico, então tem de tudo um pouco. Você pode falar o nome do convênio? É a Unimed. A Unimed. É a Unimed. A gente tem algumas liberações específicas da Unimed, não são todos os casos, são casos de tratativas especiais. Como assim? Vamos dizer assim, como somos uma equipe especializada, casos simples, por exemplo, trocas de letras, a Unimed não manda para Comunicare. Eles mandam casos mais complexos. Ah, perfeito. Os casos sindrômicos, os casos de autismo, os casos de síndromes de Down. Eles mandam casos que exigem uma equipe especializada. Muito bem. Na sua visão, o autismo a visão sobre o autismo está melhorando no Brasil? Porque eu estou sentindo que sim. Parece que as pessoas falam mais sem preconceito. Você tem sentido isso também ou não? As pessoas falam mais. Não sei se sem preconceito. A preconceito ainda tem, infelizmente. A grande questão é, assim como os negros, as mulheres, os LGBTQI+, assim como todas as minorias enfrentam as suas dificuldades por serem minorias, os autistas, as pessoas dentro dos espectros, e principalmente porque o espectro não tem uma cara, não tem um padrão físico de nada, passa por uma criança, é mimada, é uma criança mal educada, e na verdade é uma criança que é autista ou que está dentro ali numa crise, precisando de auxílio, ainda gera muito comentário pejorativo e ainda exige muito acolhimento dessas famílias que ainda escutam coisas de mas é tão lindo, mas puxa, tem aí uma questãozinha que é o autismo, né? De nascença? Não é uma doença que você pega durante a vida, ou se talvez ela piore ou melhore, não. Ela traz sinais que ficam mais claros com o desenvolvimento. É isso. Então, por exemplo, a questão do desenvolvimento de linguagem. A linguagem da gente, ela se manifesta com o passar dos anos.
Por exemplo, eu quero muito aquela xícara que está ali do outro lado da bancada. Se eu não falasse, eu ia olhar aquela coisa, olhar para você, olhar aquela coisa, olhar para você. Quando a gente é muito bebezinho, a gente não faz essa linguagem não verbal. Quando a gente é um bebezinho um pouquinho maior, a gente já faz essa linguagem não verbal. Quando eu já sou um pouquinho maior, eu vou apontar solicitando, né? Então, com o passar do tempo, isso vai mudando de característica. Então, com X idade, eu precisaria estar pedindo isso com o olhar ou te chamando com a mãozinha. Com tal idade, eu precisaria estar apontando. Com tal idade, eu precisaria dizer dá. Então, com o passar do tempo, isso vai mudando a característica. Não que vá agravando ou diminuindo os sinais, né? Ele vai se manifestando. Manifestando. Vai se agravando se não houver tratamento. Do Entendi. ponto de vista que o comportamento vai ficando mais enrijecido. Exemplo, digamos que eu tivesse o comportamento de me morder toda vez que eu quisesse tal coisa. Com o passar do tempo, esse comportamento vai aumentando a frequência, mesmo que não pudesse aumentar a frequência porque isso me machuque, certo? Então, precisa de tratamento para que este comportamento específico reduza a frequência. Então, fora o fono, tem outros profissionais, não tem outros tratamentos? Isso, tem. Qual que você destaca? Aí depende muito do caso. Por isso que a gente tem uma equipe multidisciplinar. Então, Quais outros profissionais existem lá? Lá a gente... Ixi, a lista é grande. Fonopsicólogo, terapeuta ocupacional, nutricionista especializado para aquelas crianças que têm dificuldades alimentares, fisioterapeuta, psicomotricista, tem a hidroterapia, que é a natação, a natação especializada ou junto ao fisioterapeuta, tem a educação especializada. Vamos ver se eu pulei alguém. Pulei muita coisa, gente, hein? Acho. A lista é muito longa. A Maísa fala assim, as pessoas até falam mais, mas falta muito conhecimento ainda. Acolhimento é uma luta pesada, onde as pessoas julgam muito. Depois que a Paloma veio trabalhar conosco, eu acabei até acompanhando mais, sair de perto. Achei realmente muito interessante. Bambucha, é isso? Bambucha Shibata Martins. Muito obrigado, doutora Fernanda, por nos representar, expressar tudo que vai dentro dos nossos corações. Deus te abençoe. Amém, amém. Ela está dizendo, nós te amamos. Pedro Paulo. É o Chibatinha, um queridinho, meu paciente. Kelly Nardim, eu passo preconceito sempre. Meu filho tem síndrome de Down e espectro autista grau leve. Muito difícil. Tão doido isso que, assim, síndrome de Down já é algo tão explorado, tão falado, é algo que está ali explícito, na cara. E as pessoas ainda têm coragem de rechaçar essas pessoinhas que acrescentam tanto na nossa vida, que dirá o TEA, que não tem um formato físico, né? Os meus filhos, desde a barriga, convivem com as pessoas com transtorno do espectro autista e todos os demais acometimentos, porque eu grávida ia atender, voltava, nasceu, levava os meus filhos, deixava no colo de um, no colo do outro. E eles, às vezes, ainda me perguntam, por que ele não fala? E aí eu respondo, a mamãe está ensinando o amiguinho a falar. É isso que a mamãe faz. Então, a gente precisa ensinar as nossas crianças que existem algumas crianças que ainda não se comunicam de forma eficiente, ainda precisam de auxílio, assim como eu, né? Eu não enxergo bem. Eu preciso de um auxílio aqui para eu enxergar bem. Então, essas crianças precisam de um auxílio para se comunicar, né? Muito bem. Adriana Lauri, doutora Fernanda, um ser humano iluminado e abençoado. Meu netinho é paciente da clínica dela. Parabéns pelo ótimo trabalho que faz
pelas nossas riquezas. Obrigada. A Comunicare é a melhor de Guarulhos, Vanessa Couto. Maísa, boa noite, doutora Fernanda, é uma profissional que abriu meus olhos para entender minha filha, bacana. E eu tô louco para fazer uma pergunta aqui, que ela é fono, né? Eu tenho minha irmã do meio, a Cícera, e eu me lembro quando, hoje ela não tem mais esse problema, mas quando ela era adolescente, ela era gaga. Que coisa interessante, hoje ela não gagueja. Existe uma gagueira que é chamada de gagueira do desenvolvimento. Ela aparece ali por volta dos 3 anos de idade, que é quase que como o cérebro e a boca e os músculos, eles não funcionam no mesmo ritmo. E aí as coisas meio que se embolam, né? O cérebro vai muito mais rápido e os músculos não acompanham a velocidade do raciocínio que a gente tem, e aí começam os engasgos. É a gagueira do desenvolvimento. Passa, mas se dali um tempinho essa criança não parar de gaguejar, ela só melhorou depois dos 16 anos. Então, aí não é gagueira do desenvolvimento, é gagueira mesmo, precisa de tratamento. Mas depois ela melhorou. Mas não é o padrão. O padrão na gagueira de desenvolvimento, isso precisa melhorar dentro aí de 1 aninho. Se não melhorar dentro de 1 ano, precisa de tratamento fonoaudiológico. Aos 16 é um problema, inclusive pode gerar bullying e reverbera em outras questões de autoestima, né, questões comportamentais. Aí isso vai reverberando em um tantão de outras questões. Eliana Silva, na Comunicare tem excelentes profissionais e é um lugar acolhedor. Kelly Pacífico, a Comunicare tem uma excelente infraestrutura, a melhor que já passamos. Muito bem. Obrigada, gente. Bom, legal. Obrigada mesmo. Vamos, a Paloma pegou alguns nomes aqui, que nós vamos sortear. Primeiro, a Cilada da Estrela aqui. Quem vai ler vai ser a nossa fonoaudióloga. Vamos lá, então, Vamos lá. Quem será que teve Você sorte? é homem ou mulher primeiro? Você é homem ou mulher? Olha, é uma mulher. Mulher, hoje só dá mulher aqui. Vamos lá. É a Kelly Nardim. Kelly Nardim. Você está anotando aí, Paloma? A Cilada ganhou a Kelly Nardim. Agora aqui, quebra-cabeça, tem aqui o quebra-cabeça. Quem ganhou o quebra-cabeça? Vamos lá. Quer que eu conto também se é Isso, homem ou mulher? É a Vanessa e... Mulher. Vanessa. Vanessa Couto. Vanessa Couto. Agora, sorvete de rimas. Quem ganhou sorvete de rimas? Vamos lá. Podia ser um rapaz, né? Pra mudar um pouco aí a sorte. É uma mulher. 3 mulheres. É a Adriana Lauri. Opa, muito bem, ganhou sorvete. Quero agradecer a nossa, chamar a professora, a nossa fono. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Foi um super prazer. Prazer foi todo ótimo nosso. estar aqui.